preocupou bastante com a questão do riacho, com a questão, né, e tal, mas eu acho que o uso existente, que aí faria parte do teu diagnóstico, eu acho, essa tua preocupação aí com o tempo, eu acho que você pulou. Mas achei interessante você falar aí de alguns conceitos que são bem atuais, que é a questão da fachada ativa, do tráfego final, tá? Então eu acho que você pode aí vir a desenvolver um trabalho interessante, mas eu acho que aí você ainda tem muita coisa para trabalhar, né? A questão das volumetrias, o que é que você está esperando, terminar de definir esses teus usos, tá? A questão do sistema viário definir um pouco melhor. Então, nesse sentido que eu queria te falar, que você tem aí ainda uma questão da organização, do que você realmente vai ter no seu produto final, tá? Como é que você vai se organizar nesses últimos dois meses, tá certo? Agora é isso. Gabriela, eu acho que o tema do teu trabalho eu acho espetacular, porque uma coisa loteamentos urbanos, ele define a estrutura, né, a cara da cidade, né, o conceito que o empreendedor, né, tem, mercado. Você está mexendo em questões estruturais. E ao se propor discutir essas questões estruturais, a produção do espaço urbano, enquanto dinheiro, né, isso aí vai se transformar no lote que alguém vai vender, alguém vai comprar. Mercadoria. Em mercadoria. Você está trabalhando com um tema assim, muito difícil, inclusive, né? E para mim ficou muito claro que você procura questionar uma forma de produção, né, violenta, né, maléfica, que é tão característica da nossa cidade, e você procura tentar questionar a partir do desenho urbano. Olha, eu tenho princípios de desenho urbano que podem auxiliar a produção de um espaço mais democrático, mais humano, que respeita a questão ambiental e tal. Nesse sentido, eu acho interessantíssimo e gostaria que você procurasse contextualizar o foco do seu trabalho. Assim, não é mais um loteamento, né? Não é só um trabalho de loteamento, um trabalho que questiona a produção do espaço da cidade. Tá? E aí, Gabriela, assim, eu não consigo falar muito mais do que isso nesse momento, porque eu acho que você tem um bom início, mas de fato a gente sabe que o discurso, a gente vê essas diretrizes, princípios básicos de desenho, e você realizar isso, e realmente que eles funcionem daquela forma que a gente imagina, é um caminho difícil. Então, eu estou te alertando, olha, você vai agora avançar na definição, né, dessas coisas que a Camila bem colocou, mas que realmente é o ponto mais delicado, inclusive, do projeto. Como eu tenho esse discurso e como é que eu espacializo e faço isso acontecer de fato? Você está trabalhando numa área de extrema valorização imobiliária, ambientalmente delicada, que sofre pressões do mercado. Então, você vai ter que ter esse domínio para que não escapula. Né? Essa ideia conceitual inicial, ela corre o risco de não conseguir ser realizada objetivamente depois do projeto no desenho. Tá? Então, só essa ressalva e esse cuidado que você tem que ter, tá bom? Gabriela, eu queria também te parabenizar por ter tocado nessa questão que a professora Camila colocou e ao mesmo tempo ter escolhido essa região porque ela é um objeto de estudo bem instigante, bem interessante de ser trabalhado por você. Como você está partindo, né, eu também estou na mesma situação que a professora Camila, você tem um bom início, mas a gente tem uma certa limitação do que a gente vai falar aqui, porque você ainda está desenvolvendo, né? Mas as suas né, iniciativas aqui que foram colocadas para a pré-banca, elas já são bem esclarecedoras do que você pretende para a área. Que, em suma, contrapropor esse padrão de ocupação que existe nesse espaço, que a gente tem um exemplo claro dele aqui nessas 4 torres
portugueses aí, né? Cada um leva o nome de uma cidade importante portuguesa, que é uma incorporação casada entre brasileiros e portugueses, né? Então esse é o padrão. Vai acontecer com lotes semelhantes, que inclusive você também, a gente olhando pela imagem orbital, a gente vê que isso já é parcelado dessa forma que você está colocando aqui, né? A gente consegue ver, isso é um terreno inteiro, né? Só pela imagem aérea, isso é uma cobertura vegetal densa, né? Não sei até quantas pessoas conhecem, mas tudo isso daqui ainda é uma cobertura vegetal muito densa e vai sumir por completo porque esse padrão vai se colocar aqui, né? Então isso está tudo loteado, a gente pode ver de uma foto orbital, já que a gente não pode entrar nesses terrenos que eles são privados. Então aí, no momento que você vai propor para a segunda metade do trabalho, é que eu acho que você poderia frisar bem nessa coisa da contraproposta, né? Você não trabalhar com a situação que existe aí. Primeiro, privilegiando a diversidade, portanto, trabalhando com os outros nichos, porque não é um padrão que é colocado aí, né? O padrão aí são as torres fechadas, espaço privado, murão que dá para o espaço público. Eu acho que você tem uma oportunidade grande de contrapor e trabalhar com isso. A outra é que eu acho que no desenho da quadra, você poderia também ver o que você poderia incorporar da cobertura vegetal exuberante, não é fácil essa cobertura que você tem aí, para também contrapor esse padrão de que a gente está saindo do unifamiliar para o multifamiliar, né? Acabando com tudo bem, isso é inexorável, né? Acabando com a situação dessas coberturas vegetais, quando isso daí eram sítios ou áreas, né, semelhantes, e a arborização que é feita na cidade de forma capenga e irresponsável não vai trazer isso de volta na gente. Então, no desenho da quadra, eu acho que você poderia também contrapor. E a outra coisa que eu perguntaria, né, só para contribuir, aqui perto, naquele terreno ali descendo o viaduto, não sei se vocês já prestaram atenção que o que tinha de árvore ali foi embora. Então é mais ou menos aqui, né? É claro que a gente sabe, né, que a gente pode, né, coordenar a construção com esse aspecto da salvaguarda desses espaços. Mas vai parar as construções em certos momentos da cidade que a gente quer colocar como prioridade a salvaguarda desses grandes espaços arborizados, sim, porque, né,